Gente, hoje eu tô aqui para poder contar para vocês, compartilhar um pouquinho de como foi a minha experiência em um retiro de meditação, em 10 dias em silêncio absoluto, meditando 9 horas por dia. Já fazia muito tempo que eu queria gravar esse vídeo e eu acho que agora com a quarentena faz ainda mais sentido. Claro que são situações completamente diferentes e eu tenho noção também do meu privilégio de poder escolher estar em casa hoje, né? Ainda que eu seja autônoma, ainda que eu esteja com medo, mas eu posso estar em casa. E eu acho que o que deixa a gente mais ansioso, mais com essa confusão mental durante a quarentena, é a questão da perda da nossa autonomia, né? Da gente não poder escolher ficar em casa ou fazer outra coisa, da gente ter que estar em casa. Mas enfim, retornando ao assunto principal, que é o retiro de meditação Vipassana, antes eu queria só contextualizar o porquê que eu tomei a decisão de fazer esse retiro. Eu era uma pessoa que tinha pouquíssima experiência em meditação, já tinha tido nenhuma ou quase nenhuma experiência com isso. E eu fiz esse retiro durante a virada do ano. Eu fiz, né, no Réveillon. E 7 meses antes, né, em maio, alguns meses antes, eu fiquei viúva. E eu fiquei viúva... Eu sou péssima de datas, tá, gente? Mas, se não me confundo, eu fiquei viúva com 28 anos, hoje eu tenho 31. E quando estava chegando a data do Réveillon, eu fiquei muito sem saber o que eu fazia, porque... O meu marido, ele ficou durante 3 anos lutando contra um tumor, contra um câncer, ele faleceu com 31 anos. Era um tumor muito raro, então não tinha um tratamento específico. A gente tinha que ir tentando, né, a cada vez um tratamento. Teve um tratamento que funcionou durante 1 ano e depois, durante todo esse tempo, a cada 2 meses a gente ia até o hospital, fazia os exames e mudava o tratamento. E a gente tinha muita fé, muita convicção da cura. E aí a gente, uma vez conversando, olha só, né, querendo controlar o universo, a gente pensou que se a gente acreditava tanto na cura, por que a gente não colocava uma data para ela acontecer? Fazia sentido, né? Assim, isso fazia a gente acreditar mais. E aí a gente colocou na nossa mente a ideia do ano novo. Então a gente visualizava muito que no ano novo ele estaria curado, jogando bola, que era a única coisa que ele não podia fazer por causa do tumor. Ele tinha uma atitude muito positiva perante a doença. Então a gente tinha muito essa visão do ano novo, com o pé na areia e jogando bola, que essa ia ser a nossa virada de ano. E aí em maio ele faleceu. Quando foi chegando a virada do ano, eu fiquei pensando, algumas amigas me chamaram pra viajar, eu pensei em tentar me distrair, mas eu vi que também eu não estava com vontade de festa, né? Era um período que eu queria mais essa introspecção, enfim. Então, 2 amigos comentaram desse retiro, um deles... é uma pessoa que me ajuda muito, assim, foi muito importante nesse processo. Eu sou católica, mas respeito todas as religiões e busco informações de todas elas. Eu falo que acima de tudo eu sou cristã, esse meu amigo ele é espírita. E, enfim, ele me ajudou muito nessa jornada e ele comentou que ele tinha feito o retiro Vipassana e que ele achava que eu gostaria. Eu falei com ele, você tá doido? Eu sou a pessoa mais agitada que eu conheço, ficar 10 dias em silêncio absoluto não é pra mim. Fiquei muito em dúvida, fui pesquisar, fui ler a respeito, e quando você vai fazer a inscrição do Vipassana, eles falam, não é um spa, não é pra descansar, não é pra relaxar, aqui é um trabalho, é o trabalho da meditação, é duro, não é leve, não é gostoso, né, é um esforço, então se você quer vir, venha consciente. E eles também, né, lá falam que o ideal é que a pessoa complete os 10 dias, que ela não desista no meio do processo. Esse retiro de meditação, ele é gratuito, tá, gente? Você depois faz a doação que você quiser. Eu fiz numa cidade pertinho de Buenos Aires, porque na época eu morava no Rio Grande do Sul, morava quase na fronteira, em Santiago. Então era até o lugar mais perto pra mim e também o lugar que eu tinha mais chance de conseguir vaga. Então eu me inscrevi para Buenos Aires, até uma semana antes ainda não tinha certeza se eu ia ou se eu ia cancelar a minha inscrição, enfim. Decidi ir. Antes de ir, eu entrei em contato, né, no site, eles têm a opção lá de você procurar carona, não tinha ninguém com carona disponível, mas eu entrei em contato com uma pessoa que também estava procurando carona para que pelo menos a gente pegasse o transporte público juntas. Então eu fiz uma viagem de ônibus da fronteira até Buenos Aires, depois a gente pegou um ônibus, a gente encontrou em Buenos Aires, pegamos um metrô, um ônibus, um táxi, outro ônibus e chegamos até o local do retiro, que é bem afastado. E aí quando você chega lá, você entrega o seu celular no primeiro dia, você não pode ficar com o celular, eles ficam com um contato de familiar em caso de urgência. Você não pode levar livro, caderno, nada que vai te distrair. A ideia é que você esteja 100% focada no processo de meditação. E aí no primeiro dia, a gente tem uma reunião onde eles explicam a necessidade
do silêncio nobre, que é tanto você não falar, assim como você não tentar olhar no olho das outras pessoas, não se comunicar de nenhuma forma. Durante esses dias do retiro a gente não pode mentir, então esse é um dos motivos também do silêncio, para evitar que haja qualquer mentira. A gente não pode matar nenhum ser, então nenhuma pessoa, né, obviamente, mas também tentar não matar nenhum bicho, nada assim. E a gente também não pode ter nenhum, como eu explico? Nenhum estímulo sexual. Então você deve também evitar isso, até mesmo que na sua mente. São 10 dias. No meu caso, eram 100 pessoas, e aí as mulheres e os homens ficavam separados. Em um lado da sala de meditação ficavam os homens e do outro lado as mulheres. A gente fica num dormitório, então lá nesse caso, eu confesso que eu fiquei surpresa, assim, eu esperava tomar banho frio, dormir no chão, mas era um dormitório, como se fosse um galpão bem grande, com várias divisórias, e aí em cada divisória tinha 4 ou 5 camas. Então a gente tinha esse dormitório, o banheiro também super limpinho, os alunos antigos cuidam, né, da estrutura. Então água quente, tava ótimo. Então você chega, deixa seu celular, deixa seu material e aí eles explicam como é que vai ser a rotina de cada um dos dias. A gente acorda às 4h30 da manhã, com um sino tocando, né? É um sino. E aí tem a gerente do programa, então ela vai passar tocando esse sino para acordar todo mundo. A gente acorda, não vou lembrar 100% da rotina. E também não é uma coisa que eu tô comentando pra vocês conhecerem um pouco, mas claro que é algo que você só entende vivendo, né? Então a gente acorda às 4h30, aí a gente vai fazer a primeira meditação. Depois dessa primeira meditação, toca o sino outra vez, se não me engano, às 6h30, que é quando a gente toma o café da manhã. E, gente, é muito engraçado. Quando eu lembro na minha mente, assim, parece que você tá numa prisão, porque toca o sino, você não pode correr. Então cada um vai lá, coloca o seu sapato e vai andando um atrás do outro, sem ninguém olhar pra ninguém, sem conversar com ninguém, até o refeitório. Chega no refeitório, você pega a sua bandeja, serve a sua comida e vai andando até a mesa. E na mesa também não pode olhar pra pessoa que tá na sua frente. Então, nos primeiros dias eu achava muito estranho, tipo, eu encostar em alguém e eu não poder falar desculpa, sabe? Enfim. No primeiro dia também você chega e eles já determinam qual que vai ser o lugar de meditação de cada pessoa. Tem vários colchãozinhos na sala, então você chega, eles já te chamam pelo nome, você sabe qual que é o seu colchãozinho, qual é o seu lugar de meditar, e tem algumas almofadas lá disponíveis também que você pode pegar. Então você acorda às 4h30, medita, às 6h30 toma café, depois volta pro dormitório, aí você tem um tempo para poder tomar banho, para lavar sua roupa. Eles também dão instrução, né, de não ir com o joelho de fora, com os ombros de fora, enfim, levar roupa confortável. Você lava sua roupa, depois você volta pra meditação, e aí, se não me engano, é de 9h30 até 11h30, mais ou menos. Depois a gente para pro almoço, a comida também é 100% vegana, eu achei uma delícia, maravilhosa. Você almoça, depois tem um tempinho de descanso, depois volta pra meditação. Alguns momentos da meditação é na sala, a maioria deles, mas tem alguns momentos que também você pode meditar no quarto. Mas se você tentar dormir, a manager vai chegar lá e vai te acordar, porque não é pra dormir, é pra meditar. Então aí você tem um tempo de meditação, enfim. Depois almoça, volta, medita. E aí depois às 5 da tarde você tem uma palestra, que aí é no seu próprio idioma, né? Como eu fiz em Buenos Aires, as instruções da meditação eram em inglês e em espanhol. E aí tem uma professora que ela vai estar lá, tem a professora e tem a gerente, né? A gerente vai cuidar de qualquer assunto que você precisar falar, algum problema, e a professora vai te ensinar a meditar. Enfim, então a gente tem esses horários de meditação e às 5 horas a gente tem uma palestra. A palestra cada um tem que escutar no seu próprio idioma. Então tem vários fonezinhos de ouvido, eles separam ali as pessoas de cada país, de cada idioma, e aí você escuta a palestra, que é com o mestre, a pessoa que criou essa meditação Vipassana, que é o Goenka. Ok, você escuta a palestra durante 1 hora, depois, se não me engano, é o lanche da tarde, que a gente pode comer 1,5 fruta, e depois, se não me engano, se a gente parar às 8 ou 9 horas, sei que às 9h30 a gente tem que dormir. Você deita na cama, apagam-se as luzes e não pode ter nenhum barulho, óbvio, né? Não tem nenhum barulho em horário nenhum. E aí, gente, nos primeiros dias passava tanta coisa pela minha cabeça, porque você chega, senta e começa a meditação. E a principal ideia do Vipassana é que você entenda que a gente vai gerando, de acordo com as coisas que a gente vai vivendo na nossa vida, a gente vai gerando como se fossem marcas na nossa alma, eles chamam de sankaras. E essas marcas, elas são geradas quando a gente cria muito desejo ou muita aversão a alguma coisa ou alguma situação. Então a ideia é que a gente pare de sentir esse desejo ou essa aversão, que a gente busque ser equânime.
Então a ideia é que se a gente for meditando e se a gente for sentindo as sensações do nosso corpo, porque nós não somos um corpo sólido, né? Nós somos moléculas em vibrações constantes muito rápidas, tanto que a gente muda, né? Uma criança até chegar a um idoso, a gente vai mudando, ou seja, nós não somos isso aqui rígido, a gente está em constante mutação, só que a gente não percebe isso, né? Então, como a gente tem essas moléculas ali muito rápido se movimentando, se eu meditar, se eu silenciar a minha mente, silenciar, e se eu for observando todas as sensações do meu corpo, as sensações de prazer, as sensações de dor, e se eu for sentindo essas sensações sem gerar nem desejo, nem aversão, eu consigo ir limpando essas marcas anteriores que as situações que eu vivi foram gerando na minha alma, né? Então, esses sankaras que foram sendo gerados. Basicamente, pelo que eu entendi, é isso. E, na minha opinião, faz muito sentido. Só que o que aconteceu? Nos primeiros dias, duas coisas aconteceram. A primeira, vinha muitas imagens na minha cabeça. Eu não conseguia silenciar os meus pensamentos. E vinha muitas imagens, vinha muitas fotografias. Principalmente dos últimos dias no hospital, né? Então, quando meu esposo faleceu, eu estava junto com ele. Eu falei que ele podia descansar. A gente estava no UTI, ele estava em coma. E na hora que eu falei que ele podia descansar, ele descansou. Então, vinha muito essas imagens dele no hospital, dele com todos os aparelhos, enfim. E isso me machucava muito e eu queria parar de pensar, mas eu não conseguia parar de pensar. E eu ficava questionando se a gente realmente tinha feito tudo o que podia ser feito, se não tinha. E eu pensava, não, se concentra, você tá aqui. E eu não conseguia me concentrar. E outras várias vezes eu dormia meditando, então eu tava lá sentada. E quando eu via, eu dava um estalo assim e eu percebia que eu tinha dormido. E realmente o sono é um dos grandes... esqueci a palavra, mas... atrapalha muito o meditador. E um outro detalhe também eu sou uma pessoa cristã, eu sempre tive uma relação muito próxima com Deus, eu tenho uma fé muito forte. Eu fiquei ali durante os primeiros dias, eu vou te falar que os primeiros 5 dias eu ficava me questionando assim, meu Deus, será que eu estou te magoando, sabe? Será que você me dá tanto amor, você me preenche tanto, você me ajuda tanto a passar pelas situações? E será que eu tô aqui procurando outra coisa? O que eu tô fazendo aqui? Então vinha muito esse questionamento na minha mente. Até que, a partir do 5º dia, eu relaxei com isso. Por quê? Eu percebi nas palestras do Goenka que ele falava muito sobre o exemplo de Jesus. Ele citava muito Jesus, ele falava do exemplo de amor e de perdão de Jesus. Então eu falei, cara, não, pera, a gente pensa igual, né? Assim, o Goenka também gosta de Jesus, então tá tudo certo. Então essa questão de questionar, acho que a partir do 5º dia eu dei uma tranquilizada. E aí eu consegui também começar a ir silenciando um pouco mais a minha mente. Eu comecei a parar de brigar com os pensamentos. Quando eles vinham, eu falava, ok, vou observar e vou tentar deixar eles passarem, mas não vou brigar, não vou ficar irritada com isso. Nos primeiros dias, nos primeiros 3 dias, se não me engano, a gente passa todo o tempo só observando as sensações dessa região, das narinas e do topo aqui do lábio. Então, observando o ar entrando, o ar saindo. Eu tive muita dificuldade também, porque eu tenho rinite, como vocês podem perceber aí facilmente, né? E pela manhã eu tenho muita rinite, então isso me deixava às vezes meio nervosa, mas também fui me acalmando com relação a isso. Então, nos primeiros dias, a gente passa só observando a respiração e só observando as sensações nessa região. E a partir do 4º, 5º dia, a gente já começa a observar as sensações em todo o corpo. E, gente, é muito louco, assim, é muito louco porque quando você tá lá, são 100 pessoas meditando juntas. Então, eu acho que o que a gente consegue alcançar lá, a gente não consegue alcançar em casa sozinha, sabe? Porque são todas as pessoas ali no mesmo propósito, tentando entrar na mesma vibração. Então, é muito interessante. E a partir do 3º dia, se não me engano, tem 2 horários do dia que a gente tem que meditar durante 1 hora sem se mexer. E nos primeiros dias eu fiquei desesperada com isso, eu pensei que eu não ia dar conta. E aí só quando o Goenka começa a fazer um canto que a gente pode se mexer. E aí dá um alívio quando você escuta aquilo, porque você pode se mexer. Mas a gente percebe como que realmente a gente não conhece os limites do nosso corpo, porque a gente pode muito mais do que a gente imagina. E o outro detalhe é, você começa a sentir dor, gente, em partes do seu corpo que você nem sabia que existia. Então, assim, é muito louco. Mas... enfim, tudo que você começa a perceber no seu corpo e tentar não se apegar a sensações gostosas, porque tem sensações muito gostosas, tentar não ter raiva daquela dor que você está sentindo, observar a dor, deixar a dor passar, e como a gente pode levar isso depois para nossa vida, né? As situações de dor, o sofrimento, ele vai passar, assim como as situações de prazer, né? Então é isso, né? Você tem esses momentos de meditação, você tem esses momentos de palestra, você tem a gerente também, qualquer problema você pode falar com ela. Tem alguns horários também que a gente pode falar com a professora. E é muito engraçado, gente, porque assim,
dá a sensação de que tá todo mundo super concentrado e que só você tá viajando, sabe? Isso quando você não consegue se concentrar muito ainda, né? Vou ter que esperar o biju passar também, peraí. Bom, e eu não me lembro se é no 9º ou no 10º dia que a gente tem um momento que é muito especial, que é uma meditação para a gente poder compartilhar toda essa energia, né, que a gente teve ali, todo o amor que a gente desenvolveu, que a gente possa compartilhar isso com todo mundo. Então, nossa, foi uma das partes mais emocionantes, assim, eu achei realmente muito incrível a energia que estava acontecendo ali. E aí, depois disso, a professora avisa que o silêncio nobre pode ser quebrado. Então, que agora começa a tagarelice nobre. E eu lembro que na hora que eu saí da sala, né, terminei minha meditação, saí da sala e aí fui no banheiro e tinha uma menina lá. E eu cheguei pra ela e falei, olá, bom dia. E ela não me respondeu. E aí eu fiquei frustradíssima, falei, meu Deus, eu tô louca pra conversar com alguém. E aí nisso tava uma rodinha de outras pessoas sentadas assim, ainda os homens e as mulheres separados. E eu sentei lá com as meninas e aí começamos a conversar, e aí começou todo mundo a conversar e foi muito legal. E era muito engraçado, porque tinham pessoas muito diferentes. Tinham pessoas que já meditavam há anos, pessoas que já fizeram o curso outras vezes, pessoas que nunca tinham meditado. E eu gostei muito também de conversar com todas elas. E uma coisa que eu acredito muito na minha vida é que a gente não tem que ser uma coisa só, uma pessoa só, né? Eu trabalho com o mercado da beleza, né? Então às vezes quem vê acha que não tem nada a ver, mas a gente não tem que ter uma coisa só. Eu tenho também esse meu lado que eu gosto muito da meditação, eu gosto muito do autoconhecimento. Hoje eu também pratico yoga e eu adoro, então, enfim. Mas foi muito legal essa conversa que a gente teve ali e principalmente da gente ver que tava difícil pra todo mundo. Tava difícil para as pessoas que já tinham participado mais de uma vez, tava difícil pra quem estava pela primeira vez, aquelas pessoas que a gente olhava e que parecia que estavam super concentradas, não estavam sofrendo. Então a gente percebe também como que é importante a gente não se comparar, não olhar pro lado, porque a gente não sabe o que está acontecendo na mente e no coração de cada um. E aí depois desse dia falando muito, aí a gente pôde almoçar conversando e foi muito legal também, enfim. Depois a gente junta todas as nossas coisinhas, pega o celular, pega, né, os nossos pertences, a gente também deixa dinheiro, deixa tudo na hora que a gente entra. A gente pega todos os nossos pertences e vai embora, né? E aí eu lembro que eu conheci uma menina de Atenas, ali, que super legal. E também, ai gente, me esqueci o nome agora, mas essa outra que eu fui junto com ela da Argentina, nós fomos embora, eu e a Ali que a gente foi embora juntas com um casal que a gente pegou carona com eles, até Buenos Aires, que eu ia passar mais 3 dias em Buenos Aires. Chegando lá, a gente encontrou essa outra menina nas ruas de Buenos Aires procurando um hostel pra ficar, enfim, ficamos juntas esses 3 dias, também foi uma experiência maravilhosa. E depois retornei pra minha vida normal, pra minha rotina. E aí o que eles recomendam são 2 horas de meditação por dia, o que eu acho muito difícil, eu ainda não consegui colocar em prática. Quando eu tava num período mais focado, eu consegui meditar 40 minutos por dia, mas não consegui ainda mais do que isso. Quero fazer o Vipassana outras vezes, mas ainda não me sinto preparada, ainda não tenho coragem de voltar. Quero também tentar, às vezes, começar refazendo de 3 dias e depois fazer outra vez o de 10 dias. Vamos ver aí o que acontece. Mas enfim, acho que esse vídeo deve ter ficado aqui um pouquinho longo, mas eu queria realmente poder compartilhar como é que foi a minha experiência. Como eu falei no começo, não é um spa, não é pra relaxar, não é pra descansar. É um trabalho, enfim, é um esforço mesmo mental muito grande. A gente não pode fazer exercício lá, tá? Então, assim, no máximo você pode fazer é caminhar, mas você não pode correr, você não pode fazer exercício, porque realmente toda a sua energia precisa estar para a meditação. Mas ainda que seja duro, que seja difícil, eu acho que vale muito, muito, muito a pena viver essa experiência. Foi uma experiência inesquecível pra minha vida e que me acrescentou muito. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus.